Fala galera, começando mais um Matriz de Risco. Eu, André Brown, e aqui comigo o grande, a lenda, André Varvar. Fala galera. André Varvar, que é cineasta, teve todas as profissões que existem na CLT, mais algumas. E vamos que vamos! Esse é o Matriz de Risco. Para quem não conhece, é o nosso podcast semanal com os assuntos especializados em variedades. É isso aí. É muito de tudo e tudo de muito pouco. Isso aí. Vamos começar com que assunto? Puxa uma pauta aí, Varvar. Você é o cara da pauta. Pauta é comigo mesmo. Então eu vou te falar uma coisa que você não sabe e eu já sei há muito tempo. Não, mas... Você sabe que tudo na vida, tudo nessa vida nasce de um PowerPoint. Sabe o que é PowerPoint, né? Aquele programinha do tio Bill Gates, né? É, aquela porra que você bota umas palavras, umas fotos e explica alguma coisa em cima daquilo e aquilo vira um projeto, vira um carro, vira uma pessoa. Então, o PowerPoint é um negócio tão ruim. Você lembra aquele negócio do PowerPoint que fizeram do Lula lá, que era uma porção de bola apontando pra uma bola, virou meme, não sei o quê. Pode falar muito de política. Eu também acho que não, mas isso foi uma imagem icônica para as pessoas entenderem o que é um PowerPoint. Aquilo é um PowerPoint muito mal feito, né? Aham. E você sabe que um PowerPoint mal feito já derrubou até um ônibus espacial. Ué? Como é isso? É verdade, aquele ônibus espacial Columbia, saca? Aquele ônibus espacial Columbia. Mas o Columbia não caiu, explodiu. Não, explodiu, explodiu, caiu. Quando explode, depois ele cai, né, mano? Porque ele explode e os pedaços caem, os pedaços das pessoas caem. É verdade, não fica flutuando. Não, depende, se explodir no espaço, não vai cair. É verdade, fica lá flutuando, mas um lixinho espacial. Aliás, a gente tinha que falar disso aí também. Porque a nossa estratosfera aí, o que tem em volta da Terra, porra, mas como tá é que sujo pra caralho. É. E tem que alguém limpar isso, mano. Porque daqui a pouco vai dar uma zebra. Você viu aquele filme do Afonso Cuarón, o Gravidade? Foi um lixinho espacial que causou aquele transtorno na todo ISS. Com a Depois eu vou falar da ISS, que eu sabia que dá pra você ver a ISS olho nu. Depois eu falo sobre isso. Isso é do caralho. E aí, então, a Sandra Bullock, por causa do lixo espacial, viu aquele problema todo e acabou ganhando o Oscar de melhor atriz. Mas peraí, o que o PowerPoint tem a ver com o Oscar da Sandra Bullock? Então, porque por causa do lixo espacial que a Columbia explodiu, a gente estava falando disso. Isso. E aí você perguntou, mas o lixo espacial, se explodir dentro da atmosfera, cai. Se explodir fora da atmosfera, aquilo vira uma coisa chamada lixo espacial, que está no espaço. É o lixo que está no espaço. E aí um lixo espacial desse... Pegou lá, você viu o filme? Claro, pô, vi no cinema. Atmosfera não, cara. Gravidade. Sensacional. Então, é um pedaço. Depois o volta nadando. Acaba com ela nadando, né? Quase que ela morre afogada, Isso, né? E com a roupa sensual. Isso, pra quem não viu, já tá ótimo. Não precisa ver, né? Não viu, deveria ter visto. Pô, ganhou Oscar. Já estamos em 2018. E o que é engraçado é isso, né? Porque a heroína, ela se fode o filme inteiro e a heroína, no final, ela sai de uma água vestida sensual. Debaixo daquela roupa toda espacial tinha uma roupinha sexy, né? Você lembra, né? Bem-vindo a Hollywood. É isso aí. Mas então, voltando ao PowerPoint que derrubou o ônibus espacial Columbia. Aliás, quando o ônibus espacial Columbia caiu, eu me lembro disso, eu era criança, né? O cara fez uma música, um cowboy, um country lá, fez uma música que chamava It's Columbia, para homenagear os astronautas que infelizmente perderam a vida lá. Aliás, os astronautas do Columbia ficaram sabendo 40 segundos antes que a Columbia ia explodir. Tiveram 40 segundos para dar para rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Dá pra pensar na vida, né, André? Se fez as 40 segundos ainda não. Não, dá, cara, dá pra pensar. Dá pra pensar na família e rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Mas aí vem cá, e aí te pergunto, se você tivesse 40 segundos pra pensar numa coisa, aí quem tá ouvindo a gente também, faça esse exercício aí. Essa reflexão. Se você tivesse 40 segundos, tá? 40 segundos, depois eu explico o negócio do PowerPoint. Se você tivesse 40 segundos... pra falar pra pensar? Pra pensar em alguma coisa, fazer uma retrospectiva da sua vida. Sabe o que eu ia pensar? Eu ia falar assim, eu dei 5 minutos pro meu amigo me contar a história do PowerPoint, eu vou morrer e não sei como é que eu tô aqui na nave espacial. Pode ter sido um PowerPoint que derrubou e ele não falou como. Pera aí, calma, a gente só tá falando desse assunto há 5 minutos, 43 segundos e alguns centésimos de milésimos de segundo. Porque você sabe que a gente faz esse podcast aqui, galera, com um cronômetro na frente, né? Porque o André Brown fala muito. Então se a gente não controlar o tempo, a gente fica aqui falando e o podcast
passa do horário. E vocês que estão indo pro trabalho aí ouvindo a gente... Ou na academia, ou na praia. Ou na praia, né? Na praia. Que mais? Andando de skate elétrico. Antes de dormir, porra, que é bom também. Tomando banho. Tem umas caixinhas agora de Bluetooth com ventosa que você bota debaixo do chuveiro. Não tinha no Colômbia, mas tem do chuveiro. Isso. Aí, gente, é isso que é legal, porque a gente vai falar aqui de tantos assuntos interessantes e coisas que você talvez não ouça no seu cotidiano. E esse que é o barato aqui do Matriz de Risco. A gente vai ser um pouco o filme do Tarantino, tá pegando? Tá entendendo? Depois tem que explicar esse nome, Matriz de Risco. Quem sabe lá pro episódio 100 a gente explica. Né? Talvez alguém que seja ouvinte mande um e-mail aqui para os nossos e-mails, que a gente tá aqui ainda decidindo se vai ser Matrix, lembrando do filme, né? Matrix de Risco ou Matriz de Risco. E aí, Matriz de Risco é isso, gente. É um pouco o filme do Tarantino. Sabe quando você fala de um assunto, dá volta e não termina? Lembra? Royal with Cheese, ou aquela história do... que eles estavam lá naquele filme que eles matam todo mundo, que os caras usam um terno. Qual é o nome daquele filme do Tarantino? Cães de Aluguel, que eles ficam horas falando da gorjeta. Matriz de Risco é isso, gente. Né? Matriz de Risco é isso. A gente vai falar pra vocês esvaziarem a cabeça. Não vamos ficar falando aqui de assuntinho que você vai ficar o dia inteiro chateado, deprimido. Você vai ouvir, vai curtir aqui os seus 45 minutos, desopilar a mente pra ter um dia maravilhoso, um final de dia maravilhoso. A pessoa pode estar na academia, pode estar comendo, pode estar bebendo, fazendo coisas prazerosas. Falando em comer, fazendo coisa não rola, prazerosa. Né? Ouvindo Matriz de Risco, rola. Aí depende, né? Depende com quem, né? Falando em coisas gostosas que eu gosto de comer, que eu sou gordo, né? Não, você não é gordo, não. Você é robusto, cara. Você sabia isso. que... Não faça isso com você. Você sabia que hoje foi lançado o sorvete de Sete Belo? Aonde? Sete Belo em sorvete. Aquela balinha de framboesa. Foi lançado agora numa versão refrescante, uma marca de paletas, essas paletas italianas que já passou da moda também. Agora eles estão correndo atrás, né? Porque o negócio de paleta já deu, né? Depois vamos falar sobre isso, cara. As coisas que vêm e vão muito rápido, né? As franquias para aquele... A gente vive num país em crise, né, gente? Então... O que eu acho foda... O cara viaja e quer trazer pra cá, porque ele vê sucesso. Ou o cara perde o emprego, um executivo, aquele cara que trabalhou a vida inteira numa empresa, quando chega a 50 anos, porra, tá ganhando muita grana, o que eles fazem? Eles botam um milênio no lugar desse cara pra fazer a mesma coisa que esse cara, enfim, burnout, né? Queimar mais um cartucho. E aí o que o cara faz quando sai? O cara tá numa idade que não consegue mais voltar pro mercado de trabalho, ele recebe uma grana relativamente boa ali, aquele negócio que deposita todo mês. FGTS. FGTS. Vai procurar uma franquia. O que acontece com o cara? Tá sempre tendo uma franquia em moda. Então a gente depois vai falar, a gente vai falar nesse programa sobre isso, sobre as franquias que estiveram na moda, os negócios que estiveram na moda e que pegaram essas pessoas, coitadas, que num momento ali da vida que precisavam de alguma coisa, de alguma forma de continuar ali sobrevivendo, recebendo um dinheiro ali, trabalhando, investiram essas economias nessas franquias que não deram certo, que são tudo moda, passam de fase, Yogoberry e outras coisas. Pode falar a marca no programa? Pode, né? Claro. Se quiserem contribuir também com patrocínio, né? estamos abertos. É outra coisa, a gente está precisando de patrocinadores mesmo. Mas então, tava falando essa paleta que foi uma moda aí, uma moda bem passageira também, não durou muito tempo. Acho que não durou nem um verão inteiro, né? Agora eles estão diversificando. Então agora eles fecharam uma parceria com a Arcor, que é a fabricante da bala Sete Belo, e estão lançando um sorvete de 65 gramas de Sete Belo. Por enquanto, só em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Vitória. Tu sabe que a fábrica da Bala Juquinha foi fechada, né? Não, fechada, foi uma crise, foi uma coisa que, assim, meio que parou, assim, o Brasil, essa história da Bala Juquinha. A Bala Juquinha parou o Brasil? Tô te falando, a fábrica fechou, cara. A fábrica mas o Brasil tem? Não, mas, cara, a Bala Juquinha, mano. Você já foi criança? Colou muito no meu dente. Porra, mano, Bala Juquinha, um ícone do brasilianidade. A melhor bala quando você era criança é aquela bala soft. Como é que ninguém morreu engasgado com aquilo? Não, mas aí depois botaram um furo no meio. Furo e acabou, sumiu. Aquilo era maravilhoso. Bala soft, bala de leite kids, a melhor bala que há, que tinha aquele baleiro. A gente aprende a roubar desde criancinha. Você lembra dessa propaganda, esse comercial? Não. Quem não lembra, bota aí na internet aí, no Google, comercial da bala de leite kids, que era o seguinte, era um baleiro, aquele negócio que bota de bala, que tem muito em boteco antigo, que depois virou objeto de decoração. Baleiro, né? Um negócio de vidro assim, são 4 potes numa haste que giram. O que é o baleiro? Não, porra, gente, a gente tem público de todas as idades aqui. Isso. Meu filho tem que explicar o que é um baleiro. Meu filho tem 20 anos. Como eu expliquei pra ele o que era um LP, tive que explicar que virava de um lado, de outro. E ele te explicou o que era um podcast.
E ele me explicou que... Não, você me explicou que era um podcast. Mas assim... Eu fiz um podcast em 2007. Pô, você é um visionário, né, André? Você... Agora estamos fazendo agora em 2018, aliás, estreando aqui em... 8/11. 8/11 de 2018, a gente começou a gravar esse, que é o piloto do Matriz de Risco. Que provavelmente não vai ao ar. Eu não sei, tá muito bem feito esse aqui. Eu acho que é um desperdício se não é ao ar, mas você que sabe. Você que é o empresário do Matriz de Risco. A gente está descobrindo um formato, mas acho que a gente já descobriu um formato bem bacana, que é exatamente isso, que é esse turbilhão de informações que não chegam a lugar nenhum, né? Imagina um calendoscópio, gente. É uma boa... Aliás, o matriz de risco é um negócio que a gente não entende mesmo, né? Quando a gente vai fazer uma matriz de risco, a gente não entende. Até hoje a gente Não. entendemos coisas muito mais complexas. Não dá pra entender. Matriz de risco é uma coisa que a gente não consegue entender. A gente faz quase que toda semana, a gente faz uma e a gente não entende o que é e pra que serve e como que se faz uma matriz de risco. E a gente nunca fez uma igual a outra, né? Mas enfim, isso é um assunto do mundo corporativo que a gente não quer trazer pro podcast. Não, de jeito nenhum. Mas... Você tava falando das modas, da paleta, modas, da bala Juquinha que quase parou o Brasil, mas sabe que acabou que o cara comprou a receita da bala Juquinha e voltou a produzir bala Juquinha aí, Quem graças comprou? a Deus. Ah, cara, aquelas lendas assim, o cara chegou Lendas de helicóptero, urbanas, aí pegou uma maleta... Gênio do Crime? Lembra o Gênio do Crime, esse livro? Quando você era criança, você leu? Todo Não mundo lembro. da escola, porra, leu o Gênio do Crime. Pô, quem tem a gente idade... aprendia a ser ladrão mesmo, né? Na comercial. Você ia falar do comercial? o comercial era o seguinte... Eu vou te não. dar um feedback no nosso primeiro programa. Tá ali faltando um pouco de... Mas aí... Você tem que seguir o caminho, cara. Não, Você claro não pode, que você tem não. que ter... Olha só, não, peraí. Tudo bem que você tenha desvirtuado. Não, cara, mas aí você deixou o ouvinte curioso. Não, mas é isso, é storytelling, mano. O cara tá esperando saber como é que o PPT derrubou a Colômbia. A gente Até vai agora falar, não mas sabe. a gente vai falar, ele tem que ouvir até o final do programa, porra. Senão ele se desinteressa do assunto, vai fazer outra coisa. Vou falar no final do programa, vou dizer por que um PowerPoint derrubou o Columbia, que o cara fez a música, e o lixo espacial, e a Sandra Bullock, e a paleta. Isso você já falou. Então vamos lá, não, tô recapitulando pra quem não lembra do caminho, do raciocínio lógico que a gente tá chegando Agora. a Bala Juquinha, não, a Baleiro, Bala de Leite Kids. A Bala de Leite Kids era uma propaganda que tinha na televisão, que eram umas crianças em volta de um baleiro, e o baleiro girava, e aí era uma musiquinha bem alegre, falando assim, Bala de Leite Kids, a melhor bala que há. Bala de Leite Kids, quando o baleiro parar. E aí quando o baleiro parava... Quem tivesse na frente do potinho pegava a bala. É isso, a brincadeira. O que acontece quando o negócio para? Um moleque lourinho mete a mão, gira o baleiro e pega a bala. Quer dizer assim, criançada, se liga que você tem que ser esperto logo cedo. O baleiro não parou na sua frente? Problema, mano. Vira isso aqui e pega, rouba. Então assim, até as publicidades da gente ensinam o brasileiro a roubar. E mano, o livro que a criança lia qual que era? O Gênio do Crime. Fumando um cigarrinho de chocolate. Não tinha coisa melhor fumar um cigarro de chocolate. Porra, adorava o cigarro de chocolate, cara. Eu também, nunca botei um cigarro na boca de nicotina. Nunca... Mas cigarro de chocolate era onda. Eu só não entendia porque o cigarro de chocolate, se você for fazer um raciocínio, você fumava ele ao contrário, né? Você bota Você na cantou, boca, ele vai você diminuindo cantou, pra você- dentro, né? E a brasa não diminui nunca, que tá na ponta do cigarro. Você já parou pra pensar nisso? Você cantou um jingle aí, você cantou bem, cara. Você já cantou Já também? cantei. Ó, então olha só, a gente vai começar o primeiro... vai ser tipo nossos... conteúdo escondido do nosso podcast. É a segunda camada, É né? a segunda camada. Comece anotando todas as profissões do Varvar. A gente está anotando aqui. No episódio 100, quem tiver anotado todas que ele falou que já trabalhou, vai ganhar um prêmio do podcast. É isso aí, é um prêmio, né? Um prêmio incrível. Então vamos lá. A primeira eu vou pontuar, o resto vai passar batido. A primeira ele foi cantor. Ele teve uma banda que chamava o Varvar E o Tarja Preta. e o Tarja Preta. E os Tarja Preta. Agora assim, no singular? e os Tarja Preta. Isso, tá certo. Aí é o seguinte, não, mas peraí, vou Tarjas. explicar. Os Tarja Pretas. Isso. Os Tarja Pretas. Isso, verdade. Que é os Tarja, a Tarja é uma só. Mas E- eles são. Não sei. é. Sei lá, era uma coisa assim. Isso. E a gente a gente fez um show pra 6 mil pessoas, cara. Era Aonde? no Fórmula do Gol. Pergunta ao Washington. Fórmula do O Gol. Washington até hoje fala disso. Que o Washington é Um um amigo abraço, nosso. Washington. Vamos entrevistar ele um dia, merece. Ih, cara. Ih, A tá luz tá piscando a luz piscando. aqui. É uma atriz Falou de do risco. Washington. Vamos ligar pra ele depois ver se tá tudo bem. Seguinte, aí o que eu tava falando? Por que que o PowerPoint derrubou? Não, calma, isso é mais pro final do programa que a gente tá em 15 minutos. Eu vou falar uma coisa pra você que é séria agora, bem séria mesmo, essa questão
do brasileiro. Se iniciou o cronômetro antes, A gente com 14,50. A gente não tá aqui no Matriz de Risco pra falar de coisas muito sérias. Não. A gente não quer polemizar, a gente não quer criar, a gente quer divertir vocês, querem... Realmente o objetivo disso aqui é que vocês ouçam e não fiquem com nada dentro da cabeça. Vocês não vão sair daqui, cara, que aprendi um negócio diferente hoje no Matriz de Risco. Não, bicho. Você vai ficar... Mas vai também. Claro, lógico. A gente aprende tudo, todo o tempo, com qualquer coisa. Mas a gente não vamos criar polêmicas. Nenhuma. Porque mas vamos fazer vocês olharem as coisas por uma outra ótica. Pensarem... Se bem que não tem mais como o Varvar fala, pensar fora da caixa é foda, porque não tem mais ninguém dentro da caixa, né? Não sobrou ninguém, cara. Essa caixa aí tá vazia há muito tempo. Então. É moda, né? Vocês já ouviram essa expressão, pensar fora da caixa? É que a gente ouve o tempo todo que pra gente precisa ser criativo, fazer diferente, pensar fora da caixa. Eu mesmo gosto de citar uma frase do Einstein, né? Não sei muito bem como é, mas é uma coisa mais ou menos assim... Loucura é querer um resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Uma coisa dessas, assim. Não, eu falo muito nessa coisa de você sair da caixa pra... Eu não entendo direito de onde veio essa expressão sair da caixa. O que eu entendo é o seguinte, que você tem que fazer... Ser um presente saiu da caixa, André? Eu não entendo muito bem de onde sair da caixa. Não sei também. Mas foda-se também. É o seguinte, bala Juquinha, bala coisa out of the box, que traduziram e ficou mal traduzido. Isso. Com certeza. É isso. Aliás, isso é um mal do brasileiro. Isso. É traduzir as expressões americanas e falar... Português de Portugal não traduz muita coisa, você sabe, né? Camisa em Portugal é t-shirt. Eles não traduzem? Não, várias coisas não, porque não faz sentido. Entendi. Mas, voltando ao assunto... Só um minutinho, por favor. Pronto, foi ali no banheiro e já voltei. Não foi. Tá? Aí quando você quiser ir no banheiro, você avisa que eu faço assim, ó. Bota o BGzinho mais alto. Varvar, diga. Mas então, falando de franquias, essas franquias da moda que passaram. Cara, as franquias da moda... Eu lembro, sabe qual que teve também? Teve a tal da Yogoberry lá da vida, né? A Yogoberry, teve a moda das pet shops, teve as empadas. Teve as lavanderias automáticas muito tempo atrás. Eu tive uma, inclusive. Opa, anota aí, mais uma. Eu tive uma chamada Lave Leve. Meu irmão foi para a Argentina, ficou 3 meses lá aprendendo como é que consertar umas máquinas da lavanderia, né? E ele veio, o técnico da lavanderia era meu irmão. Meus irmãos também tiveram uma opção de profissão aí. Aliás, um abraço para minha família, que provavelmente vai estar ouvindo o podcast aí. O Alexandre, meu irmão, o Rony, Carolina, minha mãe Marluce, querida, fantástica, e meu filho Daniel, minha família amada. Família Varvar, um beijo para vocês. É a nossa única audiência garantida, né? Porra, com certeza. Eu tô na tua frente, que eu tenho vários irmãos, você só tem uma irmã. Mas tem a Júnia, tem o Luizinho. O Luizinho pode ouvir o Matriz de Risco, porra. Pode, com certeza. Vou botar no Lullaby. Matriz de Risco, Lullaby. Coitado do Luizinho, porra. Viu? Luizinho, o filho do André, é um fofo, um garoto incrível. Que vai fazer 2 anos. Parabéns, André, parabéns. Papai do ano, André Brown. É isso aí. Aliás, gente, só pra vocês entenderem, o Brown dele não é igual ao do Carlinhos Brown dele, não, né? O Brown dele é alemão, tá? O Brown dele é alemão e o meu Varvar vem lá da Palestina, né? Lá das terras do meu pai, que era palestino, refugiado palestino, veio pro Brasil com 17 anos sem falar português e com $1.000 no bolso. Ficou em Santos 3 meses achando que estava em São Paulo, mas estamos aí, né? Sangue do meu sangue, eu sou o sangue dele. Como é que estamos isso? Aqui. Ele não sabia que estava em São Não, ele não Paulo? sabia, não sabe falar português, certo? Ele chegou lá no Líbano para ir para a Austrália. Não tinha passagem de navio para a Austrália, tinha passagem de navio para um lugar chamado Brasil, e assim veio. Meu pai, 40 dias no mar, chegou no Porto de Santos, alguém dentro do navio falou, você tem que ir para São Paulo, o navio vai parar em São Paulo, chegou lá em Santos. Para ele, Santos é São Paulo, e ficou lá 3 meses achando que estava em São Paulo. Aliás, ele ficou procurando a Avenida Paulista 3 meses, lá não achava. Não achava. Não, porque ele ficou 1 mês inteiro sem sair da pensão, ele só ia até a esquina comer o cachorro-quente, porque ele ficava com medo, né? 17 anos, ele só teve coragem de sair para pensão quando os $1.000 acabaram, que ele teve que trabalhar. E teve uma coisa interessante... Mas ele não vinha para São Paulo. Não, ele ia para a Austrália. Pegou o navio errado. Não tinha. Só tinha para o Brasil. Porque quando ele saiu da Palestina, que era um território ocupado... Ele não tinha passaporte, tinha uma coisa que se chamava allié passé. Quem sabe falar a pronúncia certa é meu irmão Alexandre. Mas o que é o allié passé? É uma permissão de sair. Mas você atravessou a fronteira, mano. Se você desistir e quiser voltar, não entra mais. Vai e não volta. É só um ticket pra sair. Brasil, ame ou deixo. Então ele chegou lá em São Paulo, ficou lá em Santos achando que estava em São Paulo. Mas uma coisa interessante, que o meu pai tem uma vida muito interessante, depois eu vou contar várias histórias aqui dele, da vida dele.
porque imigrante, enfim, passou por várias coisas. Aliás, essa coisa de ter feito várias coisas é porque eu trabalhei muitos anos com ele. Porra, ele chegou, isso ele conta, eu achei do caramba essa história, porque isso dava um comercial foda Qual de que era cerveja. o nome do teu pai? Victor. Dava o nome dava um comercial de cerveja do caralho. Ele entrou no bar lá, logo que desceu em Santos, ele queria tomar uma cerveja, né? Ficar louco, né? Porque, imagina que barra pesada, né? Queria tomar uma cervejinha, chegou no bar e, porra, como é que ele ia pedir a cerveja? Ele ficava pedindo, porra, beer, né? Porque em inglês ele falava. Pedindo, e o cara não entendia nada. E daqui a pouco um malandro chegou lá e falou assim, me dá uma Brahma. Aí o cara foi abrir uma cerveja e aí meu pai, Brahma. Aí Só o cara, bebeu Brahma a vida inteira. Aí ficou bebendo Brahma o resto da vida, porra. Isso ele sabia falar. Eu falei, caralho, pai, você dava um puta comercial de cerveja, né? Ele falou, pois é, André, eu só consegui pedir a cerveja porque o cara pediu na minha frente uma Brahma, eu falei de novo e aquilo eu fiquei falando durante meses e meses, porque eu só sabia pedir cerveja daquele jeito. Achando que Brahma, inclusive, era o nome da cerveja em português. Mas... Pô, teu pai, assim, seu pai já chegou no Brasil sendo enganado várias várias vezes. Já vai enganar, já enganou pra caralho ali, coitado. Meu pai foi foda, uma vida difícil, mas deixou a gente bem aí, graças a Deus. Família criada, enfim. Causa palestina. A causa palestina sempre. Bandeira palestina tá aqui na minha varanda aqui. Bom, voltando aqui às franquias que não deram certo. Franquias que não deram certo, das modas, né? Das franquias, dos negócios. Teve a Paleta, teve a Empada. Do Yogoberry. Teve... Agora é essa barbearia. Coco Express. Agora a moda é barbearia. Barbearia de macho, entre aspas, né, gente? Macho. Porque que nem tem as profissões da moda, né? Teve o cara que era blogueiro. Não, antes de ser blogueiro. Antes de ser blogueiro, era aquele negócio que escrevia. Antes, não é blogueiro, Tinha o cara que era blogueiro. Depois ele virou digital influencer. Não, isso é hoje. Não, agora já é coach. Ah, já é coach? Coach tá na moda. Esse negócio de coach. Mano, aonde eu vou, eu vejo treco de coach, cara. Todo mundo é coach de todo mundo. Porra, nunca vi. É moda, cara. Aí tu vai lá, faz um curso de coach, aí vai lá e aí vira coach. Vira coach. Pô, tinha um cara que trabalhava com a gente que era coach, né? O cara fez um curso de coach de graça. Você lembra daquele cara que trabalhava com a gente? Não tô lembrando. Aquele garotinho enxaqueca. Não esquece, melhor não falar. Sim. Então, lembra? Ele era coach, mano. O cara tem 26 anos, chega assim, vou te ensinar. Coach formado em não sei aonde, tinha um com a mulher certificado. dos States. Tony Robbins, né, cara? Que eu não sou seu guru. Aliás, o Tony Robbins diz que é bom falar palavrão. A gente tá falando uns palavrões aqui no nosso podcast, mas aqui é uma conversa. A gente fala palavrão conversando. Tem que botar né, explicit depois, senão o iTunes bane a gente. Verdade, mano? É verdade. Porra, que merda, hein? Inclusive essas músicas que estão rolando de fundo aí são todas... Royalty Free. Mas, André, vamos lá, cara. Esse papo de franquia que não deu certo, acho que já rendeu, né? Já rendeu. E a espaçonave ainda não caiu. Aí a espaçonave não caiu, mas é o seguinte, então vamos falar do PowerPoint lá. Você sabe que esse PowerPoint, essa ferramenta porcaria aí, que é pra você fazer apresentações, né? E eu, na minha vida inteira... Keynote é melhor. Keynote é melhor. Mas o Keynote é da Apple, eu sou um cara de PC assim, visto a camisa do PC, eu não troco meu PC por nada. Eu instalei o Windows, a primeira versão do Windows, mano, vinha com 7, olha só, vinha com 10 disquetes. 3.1. Disquete, gente. Disquete não dá pra explicar. Bota aí na internet. Disquete 5/4 era o grande, que dobrava. E tinha um disquete pequenininho, que já era sofisticado, que era um disquetezinho quadradinho assim, mais legalzinho. Bota na internet, disquete, pra quem não sabe o que é. E não é aquele chocolatinho que imita o... Porque você sabe que tem um negócio que imita o MM, não. Qual é o MM brasileiro? Confete. Aí lançaram... Confete e disquete. Aí lançaram um que chama disquete, que é esse que vende no sinal, aquele que pendura no espelho do seu carro aí. Aliás, gente, aquele negócio do cara vender no sinal... A bala, bota no retrovisor do carro. Porra, brother, vamos reconhecer. O cara tá trabalhando, é um trabalho foda. O cara, eu fiz a conta outro dia, tá? O cara, ele anda todo dia, ele corre ou anda todo dia 47 quilômetros. 47 quilômetros. Eu fiz a conta. O que eu fiz? Eu vi no sinal, contei quantos carros tinha, né? Aí a gente tira a média de 5 metros por carro, multipliquei pela quantidade de carros que ele coloca aquela bala no sinal... E multipliquei pelas 8 horas de trabalho, porque você sabe que 8 mais 1. Eles respeitam a CLT. Exatamente, é 8 horas de trabalho com mais uma de almoço e deu 47 quilômetros que o cara faz por dia ali, vendendo aquela balinha ali no espelho. Então, gente, é o seguinte, não quer comprar bala?
não quer comprar bala, incentiva o atleta, porra. Porque assim, a gente tem que incentivar o atleta, não tem, André? Incentivar. Sempre, o atleta que existe dentro de nós. Então, porra, pega o dinheiro, abre os vidros, o cara vai recolher a balinha, você dá aqueles R$2 pra ele e fala assim, não quero a bala. Porra, brother. Pô, não quero, ele merece, ele tá ali trabalhando, você não precisa consumir. Agora, olha Dá só. o dinheiro pro cara. Pô, eu faço isso direto, porra. Vende pra outro. Vou dar uma... Até porque eu sou alérgico ao amendoim, sempre amendoim que pendura ali no... Essas alergias do Vavar, depois eu vou comentar também, que são todas psicológicas. Não é não. Tenho Ó, tenho a provas. gente falou aqui, a gente tá falando no nosso podcast, primeiro podcast, falamos de espaçonave, e eu vou dar uma notícia que depois você vai ver que tem tudo a ver com isso. Você conhece a Tesla? Tesla Motors, né? Tesla. Que é do isso. Edward Musk. Elon Musk. Elon Musk. Então, vou dar notícia, você sabe que o Elon Musk foi destituído do cargo, né? Não, sabia não. Foi. Hoje a Tesla anunciou a nova presidente, chama Robin Denholm. Mas isso é algum golpe publicitário? Não, porque... E por isso que eu falei que eu ia falar de podcast e ia falar de espaçonave. De PowerPoint. O Elon veio fazendo algumas besteiras aí nos últimos tempos, né? Alguns podem dizer que não é besteira, mas enfim, impactaram no resultado da empresa. A primeira foi... Ele falou numa entrevista que ele pretendia tirar a Tesla da bolsa, as ações da Tesla da bolsa. E depois, falando em podcast, ele deu uma entrevista para o podcast do UFC, de um comentarista do UFC, falando sobre avião elétrico, que eles pretendiam lançar um avião elétrico. Aí já bateu com a tua história da aeronave. Porém, ele fez isso fazendo o quê? Fumando um cigarrinho de maconha. Mentira, onde, Foi, nesse podcast. Só que o podcast era transmitido pro YouTube, que provavelmente os nossos próximos também serão. Sim, e aí a gente não pode fumar cigarro de maconha no podcast. No momento que entrou ele no ar fumando um cigarrinho de maconha, as ações da Tesla caíram 14%. Porra, cara, que baseado caro, hein, mano? Baseado saiu caríssimo. Cara, é melhor tomar uma tarja preta, né? Que, porra, dá o mesmo efeito, vende na farmácia... E, porra, você ainda não acontece nada. Agora você vai pegar uma plantinha ali que é natural, uma porra que plantaram lá, que se tudo aqui é natureza Deus criou, mano, a planta tá lá. Quem criou aquela planta? É isso aí, Deus. Foi Deus. Se você pegou aquela planta, secou aquela planta, enrolou aquela planta, botou num papel que vem da onde? Da árvore. Quem criou a árvore? Mas tudo Deus criou. Fala uma coisa que não foi Deus que criou. Aí eu mulher. acho que só Não, é claro que foi Deus que criou, ela veio da costela, porra. Verdade. Mas ela não nasceu do zero, do barro, né? Ela veio da costela do Adão. Agora você falou um negócio interessante, André. Tudo foi Deus que criou, porra. Não sei, tudo cara. Vem de mas aí... mineral ou animal, porra. Fala Não. uma coisa que não tem, mas sei não lá, mas tem a essas matéria-prima mineral ou mas animal. essas coisas químicas que criam, Tudo é derivado mineral E ou essa animal. galera que só come coisa, como é que é o nome? Vegano. Ué, vegano. Mas vegano não come isso, não come aquilo. Aí transgênico. Por que não pode comer transgênico, então? Se foi Deus que criou o transgênico. Transgênico não, mas a Não. matéria-prima foi. Não, peraí. Tudo Pera que aí, tá não. aqui, cara... Desculpa. Ou Criou ou não criou? O transgênico Deus criou? Não. Ou sim. Ou sei lá, tem um T agora, que toda comida de transgênico tem que ter um T. Você sabe disso, né? Não sabia. É, tem que ter um T. Tipo um aviso assim, hazard, biohazard. Aí tem que ter um T que você sabe que aquilo ali é transgênico. Agora, você vai fazer bem, você vai fazer mal, se você vai crescer um outro dedo na sua mão, se você comer aquele negócio... Você só vai descobrir depois. Depois. Ou de outras gerações, né, cara? Mas pode ser que aperfeiçoe o ser humano também, né? Você sabe, né? Pode ser. Pode ser, podcast. Então, quem tem vontade de comprar um Tesla... Compra agora, que Não, a você ação sabe tá embaixo. compra. Não, mas o carro, você sabe que o Tesla, se eu não me engano, são 3 meses de espera, né? Pra você Eu tô comprar. vendo aqui Tesla novo, no Web Motors. Tesla Model X. É o novo. É o 90D. Não, mas já tem um AWD depois. elétrico. Quanto é que tá? 2017 tá vendendo Não, em São Paulo, 2017 eu não tá? É quero, o modelo tá velho. X. Como é que eu vou ter o carro de última geração do ano passado? Aí Mas, não mano, é adianta. 0 quilômetro. O cara importou essa Quanto porra é que ninguém tá? comprou. 700 mil? Não, tá na promoção por R$ 659.900, tá? Pode pagar em Vou até quantas dar o vezes? nome da loja aqui, porque a gente tá... Vamos fazer uma publicidade gratuita. Pô, de repente o cara tá precisando vender esse carro, tá encalhado. Mas é loja? É telefone de loja ou é Não, celular? eu tô vendo. É celular o telefone dele? Pera aí, deixa eu clicar no anúncio. É branco, tá? Um carro em branco, bem feinho. Um carro Mas é o branco, celular carro ou é branco. loja? Eu tô vendo, André. Pô, calma mas um você minuto, cara. O meu computador é antigo, porra. Não, antigo não. É uma... Ih, já vi que é furada, porque o nome da parada... Ih, não posso falar que é furada, né? Não, mas tem número? Tem- É celular? Você pode esperar um instante? Tô vendo, Gente, cara. mas Pô. pera aí, eu vou editar. Não, é número fixo, mano.
Não, eu quero um com celular pra gente ligar agora, pra perguntar pro Beleza, Tesla. vamos ver. Um Tesla com celular? Pode ser outra coisa, tem que ser com... Pra perguntar se ele tá sabendo lá que, que o Elon Musk Tá, saiu deixa eu ver, fora. deixa eu ver. Tem outro aqui que tá anunciando, mas é a mesma loja. Deixa eu ver, tem um Tesla modelo S. Esse aqui parece ser usado. Tá com 16 mil. Loja, Balneário Camboriú. Fala pertinho do microfone, meu gatinho. Pois não, querido. Aqui eu não consigo falar no microfone e fuçar aqui meu computador, mas eu vou me esforçar pra não cometer esse tipo de gafe, tá, André? Porque tu sabe que aqui é o seguinte, o André é que manda no podcast, eu só falo. Vamos lá. Tem um equipamento todo aqui, né? Que tem mesa de som. Entra no site. Entra no site que você vai ver todos os equipamentos aqui. A gente tá com uma super ultra produção. Graças ao nosso amigo, a gente até tem que agradecer o nosso consultor técnico. Marcel Klein. Marcel Klein, um dos caras mais bacanas que eu conheço. Saca tudo. De tudo. Ele consegue saber de mais coisa do que o André Brown sabe. Só não sabe mais coisa que o Gustavo Gondim. Ah, o Gustavo Gondim ninguém sabe mais coisa que ele. Aliás, o Gustavo Gondim é um cara que a gente tem que entrevistar, um cara incrível, um colega nosso de trabalho aí. A gente tem um combinado aqui que vocês não vão saber onde a gente trabalha, tá? A gente não vai falar de trabalho, a gente trabalha no mesmo lugar, eu e André. Podemos até fazer referências ao nosso local de trabalho, mas... Vocês não vão saber o que a gente faz. Vocês vão saber o passado. Um Google também, que você é verbete de Wikipedia. O Larvar também é verbete de Wikipedia. Mano, tá de bobeira? Tá de bobeira? Aí eu fui sacanear ele uma vez, falei, não, mas isso é mole. Aí botei, me registrei lá no Wikipedia, escrevi uma historinha sobre mim. Ficou 37 segundos no ar, tiraram. Vem cá, você quer, em vez do Tesla, você não quer aquele carro que aquele cara de São Paulo, aquele cara que tem aquele blog sacaneia, o Veloster? Veloster. Veloster. Vamos ligar aí. Deixa eu ver um Veloster aqui pra ligar. Aliás, liga aí pro... Liga pro Gustavo. Liga pro Gustavo Godinho. Vamos entrevistar o Gustavo. Gustavo 11, 15 da noite? Vamos, ele dorme cedo, ele dorme tarde. Liga pra ele aí. Vamos ligar. Dorme cedo ou dorme tarde? Ele dorme tarde. E ó, estamos chegando aos 30 minutos de programa, gente. Vamos lá, nesses últimos 15 minutos a gente vai entrevistar um colega nosso. Se ele atender o telefone, é claro. Se não atender ele, liga pra qualquer um aí, mano. Que agora aqui é o seguinte, é o random. Quem atender, fala. Quem? Liga, porra, liga pra qualquer um. Enfia o dedo aí, liga. A galera que tá nos ouvindo vai descobrir na hora quem é. Como é que vai Não, descobrir? você pergunta assim, quem tá falando? O cara vai dizer, você pode se apresentar? Pô, mesmo que... Pô, a gente vai acordar o Gustavo. Não, liga pra ele. Ele é um cara bacana. A gente tem que ter limites na Não, ética. nenhum limite. Aqui, se não é uma coisa que não tem aqui no Matrix de risco, o Matrix de risco é limites. Temos que ter. Alô? Fala, mano. Fala, Gustavo. Beleza? Beleza, te acordei aí, mano? Quê? Não, pode falar, cara. O que você tá fazendo, Gustavo? É o Varvar. Tô no Rio Sul, né? Tá do meu sobrinho. Porra, dá parabéns pra ele. Como é que é o nome dele? Roberto. Roberto, parabéns pro Roberto. Tá fazendo quantos anos? 12 anos. Valeu, parabéns, Roberto, 12 anos. Gustavo, deixa eu explicar pra você o que tá acontecendo. Explica aí, Gustavo, André. você já ouviu algum podcast na sua vida? Podcast? Isso. Alguns. Quais que você escuta? Muitos. Mas dá um exemplo aí, vamos... Não, ele falou muitos, tá bom. Muitos tá bom. Tem espaço na sua lista de podcast para mais um? Tem, lógico. Então a gente vai te dar uma notícia. Você tá estreando o podcast meu e do André Brown, que a gente tá gravando. E você é o nosso primeiro entrevistado, tá? Você tá ao vivo. É isso aí, cara. Vambora. Você tá ao vivo no primeira entrevista do nosso podcast, que tem um nome muito interessante, que você conhece, mas não revela de onde vem esse nome, que é uma regra do nosso podcast aqui, que ninguém sabe de onde a gente trabalha. Mas fala pra ele qual é o nome do podcast. Matriz de risco. Interessante. Gostou? Agora a gente não sabe se é com X de Matrix ou se é com Z. Gustavo. Vale pensar. Então você vai assinar, você vai ser o primeiro subscribe, vai ser seu. A gente vai te dar o número 0 do Matriz de risco. Isso, você vai ganhar uma medalhinha, um pin pra você botar no seu crachá. Não, fala de crachá, já tá entregando, Mas mano. qualquer empresa tem crachá, É isso aí. Valeu, Gustavo. Desculpe aí incomodar você, tá? Não, pode falar. Ele ficou É porque a gente acabou e não ficou puto. Você ficou puto. O André tá falando que você ficou puto. Pouquinho, né? Pouquinho. Olha lá, ele risada. Eu que puto, não. É que a gente tava falando de pessoas inteligentes e o André Brown te citou. E aí eu falei, liga pra ele. Tá? Pode ligar, vocês são parceiro. Valeu, Gustavo. Gustavo. Dá um beijo aí no seu Valeu. sobrinho aí, tudo de bom. Valeu, mano. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau. Aí, Gustavo Gondim. Cara, Gustavo é um parceiraço. Deve estar puto pra cara. Os caras sem noção. Não, ele tá puto não. Ele tava prestando atenção em outra coisa. Ele não tá puto não. Ele é nosso parceiro, cara. Ele é gente nosso boa. parceiro.
Gente boa, Gustavo Godinho. Valeu, Gustavo. Obrigado. Você foi o primeiro entrevistado do Matriz Disco. Isso não muda, hein? Não volta atrás, hein, André? Não. O Marco Zero. Mas Aliás, pode- o tempo só vai pra frente, não vai pra trás. 34 minutos o de tempo é Matriz irrelevante, Disco você no sabe, ar. né? Não é linear. Não, quem disse? Ué, quem disse que é linear? Eu não sei, pra mim E ele o não é. buraco de minhoca? Que buraco de Você não minhoca? sabe o que é buraco de minhoca? É um negócio que tem no espaço, né? Não é que tem no espaço. Aí não, pô. Aí você vai deixar você não sabe o que é buraco de minhoca? Eu sei, buraco de minhoca? Buraco de não faço... minhoca, buraco de minhoca existe. Aí É que eu não você- vou não. conseguir explicar Não. sem, só visualmente. Aí é o seguinte, aí você tá fazendo uma coisa que a gente criticou lá no início, sabe o que é? Você tá traduzindo Não, literalmente uma expressão em inglês. Não, buraco de minhoca. Um worm, é o worm não sei o que tem Ó. a ver com espaço, que tem a ver com buraco Pensa negro. no espaço Já como- sei, vai dobrar uma folha de papel, vai fazer um furo com a caneta e vai Isso. dizer que o espaço... Eu Você já vê vi em isso, algum mas não filme, consegui entender. Pega uma folha É de a papel... dobra do tempo, cara. Se você fizer a dobra do tempo, é a viagem do tempo. Você sabia, falando em viagem de tempo, que o Stephen Hawking, ele fez... O quê? Ai, puta que Como é que pariu. Fala de novo, como é o nome dele? Não vou mais falar. Como é que é? Você... Ó, o Gustavo mandou um WhatsApp aqui. Vocês são demais, tamo junto. Ele não ficou puto. Como é que é o Fala, nome? por favor, o nome desse cara, mano. Stephen Hawking. Ai, caralho. Você não tá falando sério, né, mano? Puta que... É Stephen Hawking. Tá bom, André, beleza. Qual o nome dele? Não explica, não. Não, peraí. Eu acho que... Fala, Stephen... Não é Stephen, mano, que Stephen? Stephen Hawking. Stefan. Pô, errei só o primeiro Não, nome. sei lá, eu acho que é isso. Ah, você Stephen também não Hawking. sabe. Eu não Você sei. sabia Eu que sei ele- quem ele é. O que é importante Que é importante, que é aquele faleceu físico. Eu recentemente. nem sabia que ele tinha falecido. Pô, Tá vendo? Você não sei o nome, eu não sei pronunciar o nome, você não sabe nem que o cara morreu. Pô, fiquei triste Morreu agora, acho que foi esse Porra, ano. que Deus o tenha em bom lugar. Ele Eu lembro é daquela gênio. imagem dele. Você sabe que ele fez uma festa surpresa e não avisou ninguém? Só ele foi. Porra, como assim? E ele botou um anúncio no jornal da festa no outro dia. Anúncio de jornal, gastou uma grana. Jornal, revista, o cara anunciando a festa. O que ele quis dizer com isso? Pra ver se existiam viajantes do tempo. Ele fez esse experimento. Ele fez uma puta numa festa na mansão dele, não avisou ninguém. E 3 dias depois, uma semana depois, ele botou um anúncio avisando a festa. E aí? Não apareceu ninguém. Se tivesse aparecido alguém, era um viajante do tempo. Por quê? Porque ele divulgou isso, botou isso na internet. Se você procurar festa surpresa Stephen Hawking, aparece lá. Ele fez... Só que com a data antiga. Não, depois... Opa, cara, quase que eu derrubei. Não. Depois que tinha acontecido. Não tinha como você ir. Você só poderia ir se você fosse um viajante do tempo. Se quisesse, né, brother? Porque eu Porra, posso ser um mas viajante... não, Não, peraí, mas calma. Não, mas aí você vai esse comprovar a experimento tá teoria. furado. Tá, não, vou- Porque assim, porra, eu não iria numa festa com o Stephen Hawking, eu sozinho com ele, numa festa. Pode ser a Pô, festa mas que aí você for. comprou... Era a festa do viajante Mas do ele tempo. tava convidando. Você, viajante do tempo, vem à minha festa? Não, ele botou um convite. Festa do Stephen Hawking, que aconteceu há 3 dias atrás. Eu acho que nem eu nem você estão falando Não, o nome peraí, dele certo. eu tô no futuro, certo? Eu tô no futuro. Vamos raciocinar que isso é importante, cara. Depois Ó, eu vou vamos falar um lá. negócio dos PowerPoint que derrubou a coluna. Vou falar pra você aqui, Aliás, ó. a Manu lá do trabalho, um beijo pra ela. Eu inclusive mandei pra ela essa matéria aí que eu vou falar depois do PowerPoint que derrubou uma nave espacial, porque assim, a gente lá onde a gente trabalha, tudo tem que sair de um PowerPoint. Então, eu tava falando isso pra ela, que o PowerPoint é tão complicado, que se você não fizer um PowerPoint bem feito, você pode até derrubar uma nave espacial. Mas, André, é o seguinte, vamos voltar lá ao Stephen Hawking, tá? Então, olha só, vou te falar. Tá. No dia... Eu tô ali a fim de pegar aquela pipoca que tá lá em cima. No dia... Não, aí vai fazer barulho. No dia 28 de junho de 2009, às 12 horas, Stephen Hawking se posicionou em frente à porta de entrada de um elegante salão na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e esperou. Agora eu tô falando o nome dele certo. É que eu tô lendo. O lugar tinha Pô, qual a sido... diferença você tá Não, lendo e você tá falando? Eu tava falando o quê? pô. Stephen. Não, O nome dele é Stephen. tá bom, Você vai. falou Stefan, você Ah, falou merda, você ah, ficou rindo de mim e falou merda. Fala, vai, tá fluindo. Não, tá bom, era isso. E ele ficou, que lástima, exclamou o cientista no capítulo Viagem do Tempo da série documental Into the Universe, da rede de televisão Discovery. Então ele tá falando isso. Ele fez, eu gosto de experiência simples e champanhe, então combinei das duas minhas coisas favoritas para ver se a viagem do tempo do futuro para o passado é possível. Para testar a ideia, o físico não contou a ninguém sobre a festa até que ela tivesse acabado. Só então ele enviou o convite, que incluía as coordenadas exatas no tempo e espaço da cerimônia. Você está cordialmente convidado ao evento para viajantes do tempo organizado pelo professor de ciências Stephen Hawking, dizia o texto, que também incluía a irônica explicação de que não era necessário confirmar a presença. Mas tá Espero bom. que cópias desses convites sobrevivam por vários milhares de anos, em um formato ou outro.
Tudo bem. Então é o seguinte, eu cara, olha entendi só. o experimento, Se mas uma- isso não. não dependia dele. Se o cara não Ô, quisesse meu vir a filho, fé. Mas vamos lá, vamos Se lá. o cara não quisesse Qualquer vir. cientista do mundo, hoje, ou daqui sim. a 100 anos, 200 anos, 300 Tá. anos, conhecerá Albert Einstein, concorda comigo? Concordo com você. Também conhecerá Stephen Hawking. Porra, o nome dele é Stephen Hawking, você que tá me confundindo. Não, porra, mano. Gente, olha só, manda aí pra gente. Stephen Hawking. Hawking. Ralph. Não. Não, é Hawking. Mano, Hawking. sério, é melhor você Hawking. parar. Mano, eu sei quem é, só não sei falar o nome dele. Destrói nossa Eu não tenho reputação olha com só, essa porra, não. Não, André. eu não tenho o telefone dele, ele já morreu, eu não preciso falar o nome dele certo. Você pode ligar pra alguém e falar... Ah, não sei da BBC, alguém falando dele aí, cara. e vê Então, como é que é, qualquer pô. pessoa daqui a 200 anos vai conhecer esse senhor. Tá bom, tudo bem. Então, se um cara, whatever. um cara para inventar a máquina do tempo, ele tem que ser um cientista. Sim, concordo. Ele vai saber que ele fez esse experimento e vai tá. chegar na festa dele e vai falar: "Ô, amigão, aqui, existe." Ai, Era uma- caralho. porra, é você mesmo. demorou, hein? Porra, que merda. Então não existe mesmo viajante Não existe do viajante tempo. do tempo. Entendi. É a mesma coisa, se o Einstein tivesse deixado uma coisa aqui, ó, gente, se eu inventar a máquina do tempo, me encontra dia tal. Primeira coisa que o cientista iria fazer era isso. Depois Vamos fazer isso, hein, porra? Então, vamos fazer amanhã. a máquina do tempo. A gente planta um negócio. Vamos Eu plantar. tenho, o Brown já tem no nome, Dr. Brown. É. Falta só o McFly. Só McFly. E o Biff. Wilgon McFly. E o Biff. Cara, é o seguinte, vamos lá falar das palhetas ou da Não, bala você não falou porque que Então, eu vou falar. Agora é papo muito sério. A gente acaba com uma reflexão aqui, gente, que é muito importante isso, sabe? O PowerPoint, vocês sabem que o PowerPoint é um programa que é um antigo... Vocês lembram daquele negócio transparência? Pô, maravilhoso. Como é que era o nome daquela máquina que projetava Era- transparência? Nossa, aí você me pegou, né? Não, era retroprojetor. Retroprojetor, que era da mesma época que o mimeógrafo, que era aquele negócio que fazia prova, teste, né, da escola, que quando chegava o aluno ficava cheirando que tinha cheiro de álcool e dava um baratinho. Você lembra disso? Isso, não, Não, cara, porra. eu ia pra escola pra estudar. Mano, Santo Inácio tinha mimeógrafo, a mulher girava aquela paradinha, saía uma prova que copiava pra todo mundo, só que a base da tinta do mimeógrafo era álcool. Ó, telefonaram aí pro André, a rádio patroa aí ligando pro André aí. Calma, André, faltam 4 minutos pra terminar o programa de hoje, que a gente falou de vários assuntos. A gente vai recapitular os assuntos aqui enquanto eu vou contar pra vocês a história do ônibus espacial que caiu por conta de um PowerPoint mal feito. Isso. É isso aí, gente. O carro caiu por causa de um PowerPoint mal feito. O que aconteceu? Eles descobriram um defeito, tá? Um defeito no PowerPoint, ou um defeito lá na nave espacial. E o que aconteceu? Eles tiveram que fazer um PowerPoint para explicar o problema que tinham encontrado lá na nave. Pronto, encontraram um problema lá, que era um vazamento num anel de segmento. E o que aconteceu? Eles fizeram um PowerPoint para explicar isso. Mas o PowerPoint tinha tanta informação, era visualmente tão poluído, que aquela informação que tinha, que era relevante para evitar o acidente, passou desapercebido. Então eles fizeram uma apresentação de 1 hora e meia, com um PowerPoint tão complicado, tão complexo, tão cheio de informação, porque o PowerPoint, gente, é uma ferramenta visual. Para você ver, bate o olho no slide, você tem que entender tudo. Não é um documento. E as pessoas às vezes confundem slide de PowerPoint com um documento. Mas existem PowerPoint que é para mostrar resultado. Sim, mas é uma coisa técnicos. híbrida, né? Uma apresentação em cima de um PowerPoint com muita informação é poluída. O cara, quando você começa a ler o slide, o cara já está lendo o final do seu slide, já está questionando. Então, assim, é a pior verdade. coisa que tem. E Por isso tem um curso maravilhoso. Vamos fazer uma propaganda daquele curso Vamos que é muito merece. vamos fazer. Da perestroika, não é? Também não é. Eu acho que a única coisa que eles têm de bom lá é esse curso aí. Mas pode falar. Era um curso muito bom que eu fiz lá na empresa, que chama Chora PPT, que é muito isso, assim, que o PowerPoint é um apoio, né? Um suporte, que não é para as informações estarem ali, é só para ele te dar um suporte visual para você fazer a sua apresentação. O PowerPoint é para você vender uma ideia, você vender um conceito, não é para você vender dados, não é para você usa o PowerPoint para vender a ideia, para vender o conceito, e usa uma planilha de Excel para concretizar aquele conceito, transformar aquilo em realidade. Porque aquilo ali é uma ferramenta de apresentação, apoiar uma apresentação. Então você vai lá numa apresentação daquele cara que gosta de apresentar coisas, que infelizmente já faleceu, aquele cara que inventou o iPhone, como é o nome dele?
Steve Jobs. Steve Jobs, mandou. Agora, esse você falou o nome direito. Não falou igual o outro, esse você falou o Esse nome aí eu direito. fiquei decepcionado com a morte dele. Então, Ele morreu, a é. Apple pra mim acabou. Não, eu também fiquei muito triste, Eu cara. tinha Esse iPhone um é- atrás do outro, depois que ele morreu. Não, e esse o cara que iPhone entrou no perdeu lugar a- dele não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. O cara não tem o mesmo carisma. A Apple hoje corre atrás do prejuízo. Assim, a Samsung sempre lança as coisas na frente, a Apple vai e copia. Então, assim, aquela coisa que a Apple tinha de inovação ficou, né? É verdade. Aliás, um filme muito bom pra vocês verem com o ator preferido do meu filho, o chamado, O meu champanhe. não sei o que, Fassbender, não que fez o papel do Gustavo Steve Jobs. Gondim deve conhecer. Conhece- Se você ligar pra conhece. ele de novo, ele vai te falar. Hoje não, mas vamos É. depois no próximo. E olha só, gente, a gente tá terminando aqui. Eu vou ter. Terminou assim do Não, nada. não, mas é assim, cara. Eu não consegui terminar de contar a história do. Não, mas do, você tem que contar. Peraí, cara, sabe o que aconteceu? Eu tinha deixado aberto aqui pra ler e eu fechei essa porra. E eu não tô achando. Inclusive, mandei pra Manu do trabalho esse link dessa história aí. E eu vou ficar devendo isso pra vocês, gente. Vai Eu ficar vou- pro próximo programa? No próximo programa a gente começa, e aí, sem enrolação, por que que um PowerPoint derrubou o ônibus E espacial qual vai Columbia? ser a... Mas não vamos terminar para baixo esse programa. Não vamos falar de tragédia, de desgraça, de Isso. nada que caiu. Vamos apenas agradecer a sua audiência por você ter dado play no nosso podcast, por você ter ouvido o nosso primeiro programa e por você estar com a gente. Eu acho bacana que vocês, se gostaram do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast, por favor, Assinem, se inscrevam. se inscrevam, Porque vocês vão receber as divulguem. assim que a gente lançar um podcast novo, você recebe aí no seu iTunes, no seu iPhone, no seu Samsung, no seu computador, tem vários... na nave no espacial, Google, onde você no tiver. Google, no futuro, Tiver no um- passado. Um pontinho de sinal de internet aí você vai receber. E é o seguinte, cara, Stephen Hawking, que Deus o tem em bom lugar, tá? E os viajantes do tempo que ele provou que não existem, infelizmente, também estejam em algum lugar no futuro, né? Ou no André, pa- será que ou eles no estão no passado? passado, Se eles ou estão na dobra do tempo, né? Se o Viajante do Tempo foi pra antes dele, olha só, agora eu vou lançar... Pra próxima, né? Se o Viajante do Tempo fez uma viagem pro passado antes dele fazer a festa e ficou preso que nem o McFly no Faroeste, ele não soube da festa e não pode comprovar. Mas- é verdade. É Né? isso aí. É Então isso é aí. isso. Não deixem de ver De Volta pro Futuro, a trilogia. Não deixem de ver o Gravidade. Não deixem de ver o outro filme que a gente falou aí, que é o Jobs. Isso 3 aí. filmes bons que a gente deixou pra vocês verem. Comentem aí no nosso site e até a próxima, galera. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Ficou aí, né, maninho? Valeu, matriz de Valeu. risco. Gostou da musiquinha? Valeu!